Muito boa noite. Sejam bem-vindos à nossa aula número 9, já, nona aula do nosso curso sobre o livro Iota Unum, do Romano Mério, sobre as mudanças na Igreja Católica no século XX, depois do Concílio Vaticano II. Né? Hoje nós vamos tratar do capítulo 8 do livro. Aqueles que têm o livro, é o capítulo 8. E é bom retomar um pouco o contexto dessa aula, né? É uma aula no meio de um curso, e se vocês lembrarem das primeiras aulas, né? Nas primeiras aulas nós abordamos a coisa um pouco cronologicamente, né? As crises da Igreja ao longo do tempo, o pré-concílio, o desenvolvimento do concílio, um pouco do pós-concílio. Já desde a aula 8, que foi a aula passada, nós já começamos a entrar numa abordagem diferente, seguindo, naturalmente, o autor do livro. Né? Ele começa a tratar de temas específicos. Ele seleciona vários temas e vai mostrando como que, no pós-concílio, a posição da Igreja, e quando ele fala da Igreja, está falando Papa, bispos e padres, como que isso mudou depois do concílio. Na última aula, nós falamos sobre a crise no sacerdócio. Os que assistiram devem lembrar. E o capítulo 8 ele vai falar de quê? Ele vai falar da Igreja e a relação da Igreja com a juventude. Veja só. A Igreja e a juventude. É um tema interessante, se nós pensarmos assim, e eu quero começar até com que cada um faça uma reflexão assim, né? Como que nós vivemos num ambiente, e isso tem pelo menos 60 anos, né? Uma glorificação da juventude. Né? Não sei se vocês vão concordar comigo. Assim, os homens e mulheres, geralmente, eu falo pelos que eu conheço, pensem na realidade de vocês, não querem pensar em envelhecer. Não querem. E quando envelhecem, não querem assumir que envelheceram. A gente vê muito isso. Eu acho que eu posso dizer sem exagero. Envelhecer quase se tornou um insulto. Às vezes eu tenho essa sensação. Observa, sabe quando você conhece uma pessoa e aí fica naquela situação constrangedora de quantos anos você acha que eu tenho? Quem nunca passou por isso, né? É ou não é? Quando você erra para baixo, você não fica aliviado. Assim. Não acontece? Todos nós vivemos isso, né? E aquele medo, deixa eu jogar para baixo, porque se eu disser que tem mais do que tem, pode se insultar, né? Veja só, como que a nossa mentalidade em relação a isso, ela é algo natural, a gente foi moldado assim, né? Mas nem sempre foi assim. Esse é um ponto interessante, né? A gente pensa que sempre foi assim, né? Mas tinha tempo onde as pessoas, os magistrados, mesmo jovens, usavam perucas brancas, para mostrar senioridade, né? Experiência, e isso se perdeu. E hoje a gente vive nesse cenário. Então o Romano Mério observa isso, dedica um capítulo inteiro a isso, não é um capítulo muito extenso, mas ele dedica então esse capítulo 8 para tratar desse tema. E uma coisa que ele costuma fazer nesses capítulos que ele trata de temas, ele costuma abordar qual é a visão católica sobre o tema, o que a Igreja sempre pensou, o que os santos pensaram, né? E não só a Igreja, ele fala até de filósofos antigos, e o que mudou. E para pegar o que mudou, temos de relembrar o assunto da aula 1. Ele segue um método. Ele vai se basear em discursos, declarações dos papas, de bispos, de artigos no jornal oficial do Vaticano, o Observatório Romano, né? Ele vai se limitar a isso. Então ele vai fazer, é isso que ele vai fazer nessa aula, né? Nesse capítulo 8 que nós transformamos então na aula 9 do nosso curso. Então esse é o nosso contexto. Tá? Então, numa primeira parte, qual a visão católica sobre a juventude, a visão correta sobre a juventude, e numa segunda parte, qual é a visão moderna na qual a Igreja embarcou, pelo menos nos últimos 60 anos. Bom, senso comum, desde a antiguidade até mais ou menos recentemente, né? A juventude sempre foi considerada uma idade de imperfeição. Primeira coisa. Imperfeição natural
e imperfeição moral. E assim ele estuda isso, e nós devemos estudar isso assim, sem nenhuma intenção de insultar ninguém, né? Não é isso. Não é uma crítica aos jovens, não, assim, imperfeição. Por que imperfeição? Por que falar em imperfeição? E por que ele fala assim, imperfeição natural à juventude e imperfeição moral? Então, de saída no capítulo, ele fala assim, a profunda teoria da potência e do ato de Aristóteles, aprofundada por São Tomás, nos ajuda a entender isso. Ele assume que o leitor conhece as noções filosóficas de potência e ato. Então, vamos fazer só uma revisão para quem já estudou e para quem não conhece, só uma apresentação, né? Aristóteles, depois Santo Tomás vai pegar isso de Aristóteles e vai aprofundar, descreveu assim, de maneira brilhante uma característica que acontece com qualquer coisa que existe, qualquer ser. A gente observa que tudo que existe muda. Muda. Seja ser vivo, seja as coisas inanimadas, as coisas mudam, envelhecem, vai entrar no tema por causa disso, né? E o que é essa mudança? Como entender, então, a teoria da potência e do ato? Só para fundamentar o que o Romano Amério vai falar sobre a juventude, né? O que Aristóteles e Santo Tomás chamam de ato é aquilo que já está realizado, aquilo que já é. E potência, aquilo que pode vir a ser. Bom, vamos lá. Pensa numa semente, exemplo clássico, e uma árvore. A semente que deu origem a uma árvore, quando você olha para a semente e depois olha para a árvore, você fala assim, houve uma mudança de ser? Houve alguma mudança. Mas deixou de ser a mesma coisa? Não, o que acontece? A semente tinha capacidade, potência de vir a ser uma árvore. Então a gente chama, tinha potência. Quando ela realmente vem a ser uma árvore, ela é uma árvore em ato. Quer dizer, ela já é aquilo. Pensa num aluno, por exemplo, um estudante de física. Ele já é físico? Não. Ele tem a capacidade de ser. Então, ele é um físico em potencial. A gente usa isso, né? Olha, essa pessoa tem muito potencial. Em que sentido a gente fala isso? Tem muitas capacidades, né? Depois que ele se formar, aquilo que ele tinha em potência, que ele poderia vir a ser, ele realiza, se torna ato. Até o termo filosófico, ele atualiza aquela potência. Todos nós. Pode ser em profissão, né? Pode ser qualquer mudança que aconteça na sua vida, na vida de qualquer ser, você pode entender assim, né? Então veja, o que acontece? Justamente a juventude é o nome que se dá a uma fase inicial da vida, né? Uma fase incipiente. Incipiente com C aqui, né? Incipiente. Por quê? É um momento inicial onde há muitas possibilidades. O jovem pode ser muita coisa, né? E à medida que vai envelhecendo, ele vai atualizando, vai realizando algumas daquelas potências, né? Quando chega assim numa idade mais avançada como a minha, por exemplo, quando eu tinha 18 anos, vamos lá, 15 anos, você pode dizer assim, eu tinha potência para ser um jogador de futebol, né? Para ser um jogador de vôlei. Hoje, com 54, não tenho mais essa potência, né? Eu atualizei outras potências, sou professor e tudo mais, mas algumas, à medida que você vai atualizando, você vai deixando de ter capacidade de fazer algumas coisas. Mas a juventude é justamente aquele momento da vida onde você pode ser muita coisa, mas ainda não é tanta coisa assim. Está no começo. É assim mesmo. É nesse sentido que a gente pode falar de imperfeição. Se a gente lembrar que a palavra perfeito vem do latim, né, do particípio perfectus, do verbo perficere. O prefixo per significa completude. E o verbo, né, que vem depois, o ficere, é fazer. Alguma coisa perfeita, uma coisa que já está completa, já se atualizou no sentido de ato e potência, né? Já realizou o que tinha que realizar. É perfeito. Quer dizer, é feito completamente. Bom, todos nós somos imperfeitos, porque nós não nos realizamos completamente. Por isso, o único ser perfeito é Deus.
Não tem mais nada a aperfeiçoar. Veja, é a mesma origem, né? Mas todos nós ainda temos que aperfeiçoar alguma coisa. Então, nesse sentido, a juventude é muito imperfeita. Por quê? Não é uma crítica, não, ser imperfeito, não. É porque tem muita coisa ainda a perfazer, certo? Muitas possibilidades. É natural isso, tá certo? É uma imperfeição natural, faz parte da natureza, é isso mesmo. Tá? E veja, o ser humano, né, o jovem, um jargão que se usa muito, né? As pessoas têm que realizar-se, né? Cada um de nós tem que se realizar. Não, peraí, você não se realiza. Não é? Você realiza valores para os quais você é criado, que exigem que você se transforme, deixe de ser o que você é para ser outra coisa. Bom, um jovem que teve sucesso, né, foi justamente aquele que se tornou um não jovem. Deixou de ser jovem, atualizou algumas das potências e fez aquilo bem, né, sem atualizar outras. Né? Algumas coisas a gente não é capaz de fazer tudo. Então, é uma imperfeição natural. É uma fase da vida imperfeita, naturalmente, é assim mesmo. Todos nós que já fomos jovens, os que são ainda, passaram ou estão passando por essa situação. Veja, isso não tive como não lembrar, né, ao revisitar isso e estudar, ao preparar aqui a aula, imperfeição natural, né? Lembrar do Nelson Rodrigues, até Nelson Rodrigues, né, já percebia isso, tem uma entrevista dele com o jornalista Otto Lara Rezende, ele sendo entrevistado pelo Otto Lara Rezende, está disponível no YouTube, se encontra, isso em 1977. E aí lá no final da entrevista, o Otto Lara Rezende pergunta para o Nelson Rodrigues: Nelson, você é uma figura bem conhecida, né? Aí na televisão, do alto dos seus 65 anos, que era o quanto ele tinha na época, que conselho você daria ao jovem? Você poderia dar algum conselho ao jovem? O Nelson quase fala por cima do Otto Lara Rezende. Sim. Envelheçam depressa, com toda urgência, envelheçam. Aí acaba a entrevista. Né? Quer dizer, o próprio Nelson Rodrigues já sabia que assim, o melhor conselho que ele poderia dar para o jovem era envelhecer. Em outras palavras, realizem, né, uma coisa que vocês têm em potência, né? Cheguem ao ato. Ele não usou o termo filosófico, mas disse que o melhor conselho que ele poderia dar para o jovem é envelhecer. Interessante. Mas isso em relação à imperfeição natural. Né? Mas o Romano Mério fala que também é uma época de imperfeição moral. Não só a imperfeição filosófica ou metafísica, né? Que a teoria da potência do ato explica, né? Muita potência e pouco ato, então é imperfeito nesse sentido. Mas então, além de ser incipiente com C, que é uma incipiente com C, é uma coisa que está começando, também é incipiente com S. Que aí, uma incipiência com S significa uma falta de sabedoria. Né? É isso, né? Não é cipiente, não sabe ainda as coisas. Então, há uma imperfeição moral. Santo Agostinho vai dizer: flor da idade, perigo de tentação. É uma frase de Santo Agostinho. O Romano Mério vai citar Horácio, que diz que porque a razão do jovem ainda não está muito consolidada, o jovem é maleável para o vício como a cera. Quer dizer, a sua minoridade pede um tutor, um conselheiro, um mestre. Falta-lhe luz para reconhecer o destino moral da vida. Sabe pouco. É uma decorrência da incipiência com C, né? Ser incipiente com S. Quer dizer, porque está muito no começo, sabe muito pouco, precisa ser orientado. Dessas considerações é que vai surgir a própria necessidade da educação. E a Igreja Católica, historicamente, é mestra na educação. E mais, é interessante você buscar a etimologia dessas palavras, né? Educação, educar, também vem do latim ex duco. Ducere, ducere, é um verbo que significa conduzir, guiar. E ex é um prefixo que significa retirar, para fora. Ex ducere, conduzir para fora. Educar é isso, né? É pegar ali as potências, agora eu posso falar isso, né? Já que a gente já
equalizamos aqui o nosso conceito sobre isso, quer dizer, é pegar as potências que o jovem tem e trazer aquilo para fora, atualizar aquilo, realizar. Educar é isso, né? E a igreja é sempre sobre isso. E assim que os santos, e ele vai citar alguns santos, São Bento, Santo Inácio de Loyola, santos educadores, né? Da juventude, São José de Calazans, São João Batista de La Salle, São João Bosco, ele vai citar naturalmente, né? Santos que entenderam isso, que a juventude era essa fase de imperfeição natural e moral e que era necessário tirar de dentro, exducere, educar, fazer aquilo, né? Ajudar a pessoa a realizar alguma coisa diferente do que ela era, realizar algumas de suas potências. Veja, o que você tem em potencial, você não é ainda. Você só é aquilo que você realiza em ato. Pense assim, né? Todos nós podemos entender assim. Bom, e é difícil, é uma coisa séria amadurecer. O Romano Mério vai lembrar. Não é uma coisa para ser levado assim com tranquilidade, não, né? Deixa a vida me levar, vai levando, não. É sério, é árduo. Árduo por dois motivos, vai dizer o Romano Amério. Primeiro, porque a própria natureza humana é uma natureza fraca, uma natureza débil, né? É uma natureza finita, é limitada. A gente não consegue realizar todas as potências que a gente poderia. Não, é muito limitado o que a gente consegue fazer. E se você escolhe alguma coisa para fazer, vamos pensar em termos de vocação profissional, né? A título de exemplo, não é raro você, né, no momento da juventude, você escolhe um caminho e mais tarde, não era por aqui que eu tinha que seguir por outro lado. E aí já passou tempo. É difícil, por causa da própria natureza. E é difícil também, pelo segundo motivo, e aí é um dado de fé católica, por causa do pecado original. O homem está corrompido, né? Nós estamos corrompidos e nós tendemos ao mal. Apesar de no batismo a mancha do pecado original ter sido apagada, as consequências do pecado original elas continuam. Nós continuamos convivendo com ela. Isso está presente, então isso deixa a coisa difícil, deixa a coisa dura. Tá? É um constante combate, né? Esse processo de amadurecimento. Mas, o que acontece? Acontece que, hoje em dia, né, e já há pelo menos 60 anos, a vida é apresentada ao jovem de maneira irrealista como uma coisa alegre, como uma alegria. Oculta-se, né, muitas vezes essa dureza, essa seriedade da vida. E veja, claro que você pode levar uma vida de alegria, mas a alegria na esperança. A esperança na vida eterna. Não a alegria plena aqui e agora, que seria uma ilusão. A realidade da dificuldade da vida do homem, né, o vale de lágrimas que nós rezamos, né, na Salve Rainha, nesse vale de lágrimas, isso é ocultado muitas vezes do jovem, ou é dissimulado ou é até negado. Como se a felicidade aparece figurada como se fosse o estado próprio da vida humana. Às vezes isso é tão forte que eu lembro de alguns jovens, né, que eu conheço, vocês podem lembrar, que às vezes quando aparece algum obstáculo na vida, e não consegue alcançar alguma coisa, né, a pessoa entende que está sofrendo alguma injustiça, né, e que ele tinha o direito de ter uma vida feliz sem obstáculos. Enquanto que o obstáculo é comum. Né? Lembra de crianças da família, né? Qualquer obstáculo, o obstáculo podia ser assim, olha, você tem que dormir um pouco mais cedo hoje. Ai, que injustiça! Certo? Como se não está preparado para enfrentar esses obstáculos. Porque a vida é apresentada ilusoriamente como algo, como alegria, como felicidade. Né? A gente vê isso, né? Os adultos abandonaram, né, o exercício da autoridade, talvez achando que se for diferente não serão amados, né? A não ser satisfazendo o ego dos filhos, né, com afagos. Quer dizer, é uma coisa que a gente vê muito ao nosso redor, mas que oculta a realidade da dureza desse processo de amadurecimento. Então, esse é um panorama no começo do capítulo que o Romano Amério faz, então, dessa visão, né? Para que nós todos temos primeiro concordar com isso, né? Que tanto a visão de todos esses santos católicos, quanto de alguns filósofos, né, que ele citou ali,
entendem dessa maneira a juventude e a necessidade de apoiar, então, o jovem para que ele se realize, atualize algumas de suas potências. Bom, agora vamos para a segunda parte, né? O que é que mudou? Como que a visão, aí olhando para a Igreja Católica, em relação à juventude, mudou em relação a desses santos, a toda essa sabedoria antiga no trato com a juventude? E aí o nosso autor vai seguir aquele método. Ele selecionou 2 discursos de Paulo VI, na década de 70, em um documento da Conferência dos Bispos da Suíça, para tirar como exemplar, algo exemplar, né? para analisar, assim, não com o propósito de criticar Paulo VI, de chamar a atenção dos bispos suíços, não. É porque o método dele é esse. Quer dizer, o que ele vai pegar representado nas palavras de Paulo VI é o que a gente vê de maneira disseminada na vida da igreja depois do concílio. Certo? Então são exemplos representativos de um pensamento dominante. Quer dizer, o nosso foco aqui não é tanto o Papa falou isso, os bispos daquela época falaram isso, mas como que esse pensamento, esse jeito de pensar a juventude invadiu a igreja e, invadiu a nossa própria mentalidade. Então aqui ele vai fazer uma coisa que ele faz muito bem, né? Sanear a nossa inteligência, o nosso bom senso, né? Porque a gente se encontra pensando dessa maneira que não é a maneira correta. Então vamos lá, vamos pegar o primeiro desses discursos, que é um discurso de Paulo VI em 16 de abril de 1971. O Romano Amério fala que é um discurso a uns hippies que foram a Roma para uma manifestação pela paz. Esse discurso você encontra no site do Vaticano. Lá não aparece a palavra hippies, realmente procurei lá, não. Dá a entender que são músicos, uma coisa assim, né? Eram ou artistas, alguma coisa, mais jovens, todos eles. O Romano Amério chamou de hippies, né? É um discurso pequeno e o trecho relevante para nós, que o Romano Amério vai citar e então vai analisar, é esse aqui, abre aspas, Paulo VI falando. Nós, na verdade, não somos capazes de apreciar vossas formas artísticas. Ele está falando então para esse jovem. Nós aqui é o Papa falando em plural majestático, né? Até Paulo VI, os papas se referiam a si mesmo no plural, né? Nós. Não se faz mais isso, desde João Paulo II já, mas Paulo VI ainda fazia isso. Ele diz então para os jovens que estavam ali, nós não somos capazes, quer dizer, eu como Papa, eu não sou capaz de apreciar as vossas formas artísticas, nem de avaliar as formas estéticas nas quais vossa personalidade se exprime com sensibilidade. O que ele está falando aqui, né? Eu não consigo avaliar, né? Não sei, né? Isso que estão fazendo aqui, né? Cantando essas músicas, esse violão, não tem capacidade, né? Ele diz assim, não sou capaz de apreciar o que vocês estão fazendo, nem de avaliar, valutare italiano, saber qual o valor que tem isso que estão fazendo. Ele diz, não sou capaz de fazer isso. Mas estamos atentos, nós, o Papa, né? Estamos atentos a certos valores secretos que andais buscando. Então, esse é o ponto que o Romano Amério vai pegar, né? O Papa fala, não consigo ver valor externo aqui esteticamente, mas consigo ver que tem alguns valores secretos, escondidos aí, que vocês estão buscando. E aí o Papa continua. Que valores são esses? A espontaneidade, a sinceridade, a libertação de certos vínculos formais e convencionais, a necessidade de serdes vós mesmos e de viver e interpretar as necessidades do vosso tempo. Então o Papa falou aqui vários valores secretos. Não aparecem, mas ele diz que viu ali, naqueles hippies ou naqueles jovens. E se a gente pegar, foi Paulo VI que falou isso, mas a gente vê que são elementos que costumam ser valorizados na juventude, né? Espontaneidade, né? Não estar preso a formalismos, convenções. E aí o Romano Amério vai então analisar cada suposto valor desse e entender do que se trata. É isso mesmo? Deveria ser elogiado como um valor, ainda que secreto, essa lista aqui? Então vamos lá, vamos ver. Vamos começar com o primeiro que o Papa fala. Ele elogia, né, a espontaneidade dos jovens como um valor secreto. Primeira contradição que o Romano Amério vê. Espontaneidade, se você busca
Buscar a espontaneidade, buscar alguma coisa é algo que você faz de maneira intencional, né? Então, buscar a espontaneidade é uma contradição. Você pode dizer que alguém... Não, se eu estou buscando, já não é mais espontâneo. Certo? Então, uma primeira contradição. Mas vamos lá, mas tem uma segunda. E se esse ato espontâneo, né, espontâneo, que saiu assim, né, em cima da hora, sem pensar, sem meditar muito, e se ele for contrário a um dever moral? Vai ser bom ser espontâneo? Quer dizer, uma espontaneidade que fere um mandamento divino. Não pode acontecer? Pode. Então, peraí. Então não é toda espontaneidade que é boa. Uma espontaneidade para fazer o bem, para ajudar uma pessoa que está sofrendo. Perfeito. Agora, uma espontaneidade para fazer o mal? Não. Nesse caso, a espontaneidade vai ser má. Porque, nesse caso, deve prevalecer a moralidade do mandamento. Logo, elogiar a espontaneidade por si mesma não faz sentido. A espontaneidade por si mesma pode ser boa ou ruim. Então, por que valorizar a espontaneidade? Faltou alguma coisa aqui. Primeiro ponto em relação à espontaneidade. E aí ele fala da sinceridade, o Papa, e vai falar, aí o Romano Mary não analisa, a sinceridade é um valor, né, realmente, mas... O Papa fala da libertação de certos vínculos formais e convencionais, como algo bom. Certo? Libertação, que a juventude busca a libertação de certos vínculos formais. Certos vínculos formais. No discurso, o Papa não especifica que vínculos são esses. Certo? Mas a gente pode se perguntar, com o Romano Mary, vínculos formais. O que são formas? O que são as formas? O que a gente chama de alguma coisa formal? As formas, uma forma de alguma coisa é a manifestação da substância das coisas na presença do mundo. Tudo que a gente consegue enxergar tem uma forma. Não existem substâncias, né? Essa estátua de Dom Bosco, né? A gente sabe, ela tem uma forma e a forma dela é a manifestação dela para nós. Então, peraí. Se um homem, a pessoa, decide abandonar todos os formalismos existentes, ele em breve vai acabar estabelecendo outro, porque não tem outra maneira de você se comunicar sem uma forma, né? Pense no formalismo do cumprimento, do aperto de mão. Vamos dizer que não quero ficar preso a esses formalismos. Aí você vai e não aperta mais a mão de ninguém. Certo? Daqui a pouco você vai começar a demonstrar de outra maneira, a formalizar de outra maneira, as boas-vindas. Vai bater com a cabeça, vai dar um sorriso. Não tem jeito. Para onde quer que a gente corra, vai haver algum tipo de formalismo, né? Acho que a gente está lembrando aqui, né? Não aperta mais a mão, agora eu faço assim. Oi. Bom, é outro formalismo, outra forma de você manifestar a substância, nesse exemplo, de boas-vindas. Ora, você pode não gostar da forma como algo é feito. Pode. Mas você pode não gostar por motivos justos ou injustos. Então, se libertar de certos vínculos formais, sem falar quais são esses vínculos, também não está dizendo muita coisa. Se libertar de certos vínculos convencionais, o que é uma convenção? É algo que você estabelece por conveniência, não é? Por consenso. Se o consenso é sobre coisas boas, isso é bom. Por exemplo, a gente tem a convenção, lavar as mãos antes das refeições. Todo mundo concorda, é um consenso, né? É uma conveniência, é um vínculo convencional. Se a convenção, se o consenso é sobre coisas boas, estar vinculado a uma convenção é boa. Só vai ser ruim, mais uma vez, se a convenção for por motivos ruins. Então ele pega mais um elogio do Papa e mais uma coisa que se costuma colocar como, poxa, temos que nos libertar das formalidades, do formalismo. Não está dizendo nada, porque você não especificou, e você não vai conseguir escapar de um certo nível de formalidade e de uma ou outra convenção. Depois o Papa segue e fala e elogia também como um valor secreto a necessidade que os jovens têm de serem eles mesmos. Nós já vimos que na juventude existe uma pluralidade de potências, não é isso? Então o jovem pode se transformar, digamos assim, né, ou se atualizar em vários eus, né, de várias maneiras diferentes.
o Papa não esclarece qual é o eu que o jovem deve realizar, mas julga que é um valor a necessidade de ser ele mesmo. Né? Dependendo de como tiver a vida de um jovem, e aí não só de um jovem, né? De cada um de nós, dependendo de como tiver a nossa vida, a gente vai ter que lutar para não ser nós mesmos do jeito que nós estamos, é ou não é? A gente vai precisar mudar, é conversão, é mudança de vida. Tá? Então, essa história não, o importante é ser quem você é. Opa, isso não é católico. Se você lembrar do Nosso Senhor Jesus, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. É justamente o contrário de ser você mesmo. É negar-se a si mesmo naquilo que você tem que não em desacordo com o plano divino, negar a si mesmo para realizar alguma coisa de acordo com a vontade divina. É o contrário. Então não faz sentido também elogiar na juventude essa necessidade de ser, de se reafirmar, de ser você mesmo. Nenhum de nós deveria fazer isso, né? Na realidade, nós devemos nos transformar naquilo que Deus quer e não realizar-se em nós mesmos. E o último ponto que o Romano Amério destaca desse trecho do discurso de Paulo VI é que ele elogia também a necessidade de viver seu próprio tempo e de interpretar seu próprio tempo. O Papa fala, né? A necessidade de viver e interpretar seu próprio tempo, que é o próprio tempo dos jovens. Necessidade de interpretar o próprio tempo. O Papa também não fala como interpretar esse tempo. E veja, a necessidade de viver o momento atual, o próprio tempo, não. Segundo a religião, né, católica, o tempo passageiro, né, que a gente vive e passa, não é esse tempo que a gente deve buscar, né? A gente deve aproveitar esse tempo para buscar o que está além do tempo, aquilo que não passa. São palavras, Nosso Senhor fala disso, né? Nos evangelhos. Então, na realidade, assim, necessidade de viver o próprio tempo não está de acordo com o que a religião propõe, né? Que é você usar o próprio tempo para buscar o que está fora do tempo. Então ele vai desmontando ali cada um daqueles itens, né? O único que ele não citou ali foi a questão da sinceridade, mas espontaneidade, libertação de vínculos formais e convencionais, sem especificar quais são, necessidade de ser você mesmo ou de viver e interpretar as necessidades do seu tempo, né? Não faz sentido, assim. Parece mais uma tentativa de elogiar quem estava ali, né? Na frente dele. E aí o Papa segue com um discurso, e é um discurso que, se vocês procurarem, eu dei a data aqui, né, 16 de abril de 1971, vocês acham lá no site do Vaticano, Paulo VI não faz nenhuma explicitação religiosa. Ele segue dizendo, abre aspas, além disso, precisamente por esse mandato que nos torna irmãos entre irmãos, ele diz que o mandato de um Papa o torna irmão entre irmãos, não podemos deixar de apreciar profundamente aqueles ideais humanos de grande valor que inspiram a manifestação da qual vocês participaram. Que ideais, então, são esses que ele admira? A paz no mundo, a fraternidade entre os homens, a renovação moral e espiritual, mas uma renovação moral e espiritual que faz o quê? Que supera o conformismo, a vulgaridade e a vida cômoda. Fica sempre no terreno das realizações terrenas, né? E fala, né? Então nós não podemos deixar de apreciar profundamente esses ideais, né, que faz os jovens reagirem às vezes de maneiras inusitadas, ele fala, né, e até vivazes. Né? E aí depois, né, conclui o discurso de maneira meio inesperada, dizendo, abre aspas, acreditamos que nessa vossa busca interior percebeis a necessidade de Deus. Quer dizer, um discurso que não fala em momento nenhum, né, de uma aproximação do jovem de Deus, no final ele conclui dizendo, não, acreditamos que certamente aí dentro tem alguma coisa, tem a necessidade de Deus. O Romano Amério fica escandalizado e fala assim, né, certamente o Papa está falando aqui segundo sua própria opinião, né, e não de maneira magisterial. Claro, nem todo discurso papal é um discurso magisterial, né, a expressão da opinião dele. Mas veja, mais uma vez, ele pega o discurso de Paulo VI como exemplo, né? E
retira dali elementos, temas, que são até hoje considerados assim como elogiosos. Não, você tem que ser você mesmo. Quem nunca ouviu isso, né? Tem que ser autêntico, né? Tem que ser espontâneo. Não, nada de buscar formalismos. E ele mostra que todos esses direcionamentos, esses elogios, eles são um discurso vazio, né? Eles não têm fundamento. Eles servem só para, no máximo, você, diga assim, cair nas boas graças do interlocutor, né? Poxa, ele está me elogiando. Mas pode ficar pior. Ele vai pegar, então, agora uma homilia do Paulo VI, em 1º de janeiro de 1972, na Jornada Mundial pela Paz. Dia 1º de janeiro, que na igreja, né, até 1968, era a 8ª do Natal, né, circuncisão de Nosso Senhor. Paulo VI, em 68, institui 1º de janeiro como Dia Mundial da Paz, né? Isso foi instituído por ele em 1968. Então, em 72, ele recebe, então, jovens, outro grupo de jovens, lá no Vaticano, no 1º dia do ano, e vai, então, se referir dessa maneira a esses jovens. Nesse discurso, né, diante deles estão jovens, mas são também diplomatas, pessoas políticos, né, pessoas mais velhas também, adultos. Mas ele, nessa hora do discurso ele se dirige aos jovens e diz assim, abre aspas, vós, jovens, com vosso natural desinteresse pelo passado, com vosso fácil senso crítico, com vossa antevisão intuitiva, com vossa ousadia para empreendimentos humanos, nobres e grandes, podeis estar na vanguarda profética da causa comum da justiça e da paz. Olha o que ele vê então no jovem, né? Ele diz que os jovens podem estar na vanguarda profética da causa comum, da justiça e da paz. Vanguarda, está na frente, né? À frente, de maneira profética. E por que ele diz isso? Por causa do natural desinteresse pelo passado, que os jovens têm, o fácil senso crítico e a antevisão intuitiva. Então são esses 3 pontos que o Romano Amério vai analisar. Faz sentido isso? Isso são realmente qualidades positivas dos jovens? Natural desinteresse do passado. Uma coisa que Paulo VI via naqueles jovens, e que a gente vê nos jovens, né, de hoje. Quero viver hoje, o futuro, o passado fica para trás. O Papa elogia isso. Romano Amério vai observar, separar-se do passado é uma impossibilidade moral, histórica e religiosa. Por exemplo, a vida do cristão depende do batismo. O batismo está no passado, está no seu passado. Como é que você vai se desvincular disso? Alguns se desvinculam, né? Tem casos terríveis, só um parêntese aqui, né? Um tempo atrás eu estava vendo na Alemanha, né? Católicos alemães que vão formalizar que abrem mão do batismo. Olha, para não pagar imposto, tem alguma coisa assim, né? Tem imposto lá para católico, você tem que pagar uma parte do imposto para a igreja se você é batizado. Então, alguns católicos na Alemanha, recentemente, chegam a fazer declarações juramentadas. Eu renego o meu batismo. Veja que seriedade, né? Bom, mas é só um parêntese. É só para dar o exemplo de, assim, não tem como você se desvincular do seu passado, a sua vida cristã depende do batismo, que é um antecedente, o batismo depende da família, né? A família depende da igreja. Então, natural desinteresse pelo passado não pode ser uma qualidade positiva. Fácil senso crítico é um outro aspecto. Bom, primeiro, né, é difícil sustentar que a juventude tenha senso crítico, né? Porque senso crítico é juízo e discernimento, é você conseguir ter uma visão das possibilidades e ponderar e julgar. E nós vimos que pela natureza imperfeita dessa fase da vida, isso não é possível. Então, não está fundamentado na realidade dizer que os jovens ali têm um fácil senso crítico. E mais, uma antevisão, prever o futuro, uma antevisão intuitiva. Como é que o jovem pode ter antevisão das coisas, né? O Romano Amério cita 2 escritores latinos antigos, né? Horácio, que diz que o jovem é um tardus provisor, um previsor lento, né? Cícero vai dizer que a precipitação é da idade que floresce, a prudência da que envelhece. São pagãos, não são cristãos, não são católicos, mas que veem a realidade das coisas.
E Paulo VI continua. Aí ele vai falar assim, lembra que eu falei que tinham os jovens e tinham os adultos também? Diplomatas, governadores, políticos. Ele vai falar, saibam, jovens, que estes senhores que quiseram estar presentes na nossa e na vossa celebração do Dia da Paz, o dia que ele mesmo instituiu, né? E são ilustres e qualificados representantes do mundo dos líderes. Aí ele fala, são diplomatas, são autoridades políticas, são bispos, tinha bispos lá. Saibam, são leigos valentes, saibam que eles estão convosco. Quer dizer, os jovens estão na frente e os adultos os seguem. Né? Em outra ocasião, Paulo VI chegou a alterar um pouco o contexto de Mateus 21:15, quando Nosso Senhor fala, o Senhor está entrando em Jerusalém, no domingo de Ramos, e as crianças estão vestindo Hosana, né? Hosana, o filho de Davi, e os fariseus falam, manda que eles fiquem quietos. Né? E aí Nosso Senhor responde, nunca lestes da boca dos meninos e das crianças de leite tiraste o perfeito louvor? Né? Paulo VI lê, isso saiu no Observatório Romano, né? Como se fosse da boca dos meninos e dos jovens tiraste o perfeito louvor, e ele justifica que foi a juventude que intuiu a divindade de Cristo. Não foi a juventude, foram as crianças. É diferente. Né? O que ele observa? Um encantamento, e aí ele está pegando mais uma vez, né? Ele pega o Papa como modelo exemplar. A gente vê isso espalhado em várias instâncias na igreja. Né? Esse endeusamento da juventude, né? Que deve ser elogiada, que deve ser aclamada. Um termo que poderia utilizar, ele vai utilizar, né? Um juvenilismo, né? Essa valorização excessiva dessa fase da vida como algo definitivo, que não é, né? Como algo que tem valor só por ser jovem. Então, aqui acontece uma inversão, né? Nesses discursos e nessa postura diante da juventude. Que inversão é essa? Aquele que deve seguir é seguido. Quer dizer, o jovem que deve seguir o mestre, não, ele é que é seguido. O imaturo é exemplo para o maduro. Isso foi feito, né? Quando ele fala, olha, os adultos que estão aqui vão seguir vocês, jovens, porque vocês estão com a visão profética da justiça e da paz. Então, esses são os trechos que ele tira, então, do Paulo VI como exemplo dessa mudança de postura. E aí ele vai pegar agora exemplos dos bispos suíços, próximos lá dele, né? Romano Amério era suíço, né? Suíço-italiano. Né? Ele pega um trecho de um documento da Conferência Nacional dos Bispos Suíços para uma festa nacional que teve em 1969. Então estamos ali naquela época mesmo, final dos anos 60, começo dos anos 70. Agora são os bispos suíços falando que, abre aspas, a contestação juvenil, o fato dos jovens contestarem as coisas, né, traz consigo valores de autenticidade, disponibilidade, respeito pelo homem, intolerância com a mediocridade, de denúncia da opressão. Valores que, se bem considerados, encontram-se no Evangelho. Olha aí a afirmação dos bispos suíços, hein? Esses valores que eles acabaram de citar, autenticidade, disponibilidade, respeito pelo homem, intolerância com a mediocridade, denúncia da opressão, são valores que, se você considerar bem, você vai encontrar nos evangelhos. Eles louvam também o fato de os jovens quererem ser protagonistas. A gente ouve muito isso, né? Tem que ser protagonista. Os jovens são, abre aspas, como um sinal dos tempos e como a própria voz de Deus. Fecha aspas. Parece exagero, né? Estamos na presença de novas metas humanas e religiosas, por causa da juventude. E aí o nosso autor vai fazer o que ele faz muito bem, né? Ele vai, então, dissecar, acho que essa é a palavra, né? Como você pega um espécime, um cadáver, um bicho, vai dissecar para entender de que eles estão falando. São apenas palavras lançadas ao vento ou elas têm algum fundamento na realidade e ele não encontra fundamento na realidade. Valores de autenticidade. Se buscar bem, considerar bem, vai encontrar no Evangelho. Bom, autenticidade é apresentar-se como você realmente é. Mas já vimos um pouco atrás sob o aspecto da espontaneidade, né? Mas aqui está falando da questão da autenticidade, mas vai no mesmo caminho. Em sentido católico, não basta você se afirmar só como você é. Você precisa fazer-se como você deve ser.
Na melhor das hipóteses, vamos lá, vamos ser condescendentes aqui com os bichos suíços, a autenticidade é uma etapa do processo de conversão. Para que você possa mudar, primeiro você tem que reconhecer o que você é. Só que você não reconhece o que você é para afirmar o que você é. Mas para, sabendo claramente, olhando para si mesmo, vendo o que você é, se comparar com o que Deus quer que você seja e saber que você tem que mudar. Quer dizer, na realidade, a autenticidade católica, ela se converte na humildade. Certo? Não pode parar na autenticidade, senão está incompleto. Senão tá bom do jeito que eu estou. Sou autêntico, isso que importa. Não, não é isso. A autenticidade é uma etapa do processo de conversão, mas só uma etapa. Disponibilidade. É um valor, os jovens são disponíveis. Mais uma vez, eles esquecem, eles não citam a finalidade das coisas. Disponível para quê? Se eu for disponível para o bem, tá ótimo, né? Mas a disponibilidade só é boa se for disponibilidade para o bem. Aqui, pessoal, precisamos fazer aqui, montar um grupo aqui para dar um desfalque numa empresa. Pô, estou disponível. Disponibilidade para o mal. Então, a disponibilidade por si mesma é indiferente. O que vai definir se ela é um valor positivo ou não é a finalidade a qual ela se dirige. Você está disponível para quê? Para algumas coisas, bom é você não estar disponível, certo? Para o pecado, principalmente. Então, do que esses homens estão falando, né? Por que elogiar a disponibilidade por si mesmo? Respeito pelo homem, segundo os bispos suíços, é uma característica, é um traço da juventude. Bom, nos dois casos anteriores, a gente viu que eles pegaram características pela metade, né? A autenticidade é boa se você, a partir dali, se converter. A disponibilidade é pela metade também, porque você tem que estar disponível para coisas boas. Agora, respeito pelo homem, aí não, aí falta fundamento nos fatos. Você dizer que é algo que está espalhado na juventude, respeito pelo homem, pela humanidade, né? Pelo ser humano, respeito pelo ser humano, pelas pessoas. Não pode haver respeito pelo homem quando há desprezo pelo passado. Então você não pode achar que o desprezo pelo passado, como diz Paulo VI, é uma coisa boa e dizer que não, e você tem respeito pelo homem. Não, pelo contrário, né? Onde há desprezo pelo passado do homem, há um repúdio pela igreja também. Isso não pode ser um valor. E aí eles vão falar como valor a intolerância com a mediocridade. Vamos analisar isso aqui com a ajuda do Romano Amério, né? Claro, quem fez tudo isso aqui foi o Romano Amério. Só estou transmitindo aqui, né? Trocando em miúdos com vocês. Intolerância com a mediocridade. Será que isso é uma coisa, é um valor que nós devemos procurar? Ser intolerante com quem é medíocre? Bom, primeiro, falta aqui uma determinação, né? Mediocridade em quê? Não fala. E outro, o que é ser medíocre? Medíocre é alguma coisa ou alguém que é pouco capaz, né? Que não tem talento. Ou ainda, que fica aquém de outras pessoas, né? Ou aquém da média, ou fica no máximo na média, né? Nunca passa da média, em alguma área de... Pode ser uma profissão, um dote artístico, né? Isso é ser medíocre, né? Ora, o fato é que todos nós, em algum campo, em alguma atividade, somos medíocres. É ou não é? Todos nós. Pode ser a pessoa mais brilhante. Pegue um músico mais brilhante. Talvez ele não seja muito bom em matemática ou em português. Ele vai ser medíocre. Cada um de nós. Isso, claro, porque você não atualiza todas as potências, não é isso? Você atualiza só algumas. Naquelas que você não atualiza muito bem, você é medíocre e é assim mesmo. E às vezes você se encontra numa situação onde você precisa fazer alguma ação a qual você não é muito bom. Isso acontece. Então, peraí. Em algum campo de atividade, todos nós somos medíocres, sem dúvida. Agora, faz sentido ser intolerante com isso? Sem especificar, entendeu? Intolerância com mediocridade de maneira geral? Não, peraí. Isso vai contra a sabedoria antiga, diz o Romano Amério, vai contra a virtude da resignação, que é uma virtude anexa à temperança, né? E de certa forma também à fortaleza, que é o quê? Você sofrer com a dificuldade do próximo, né? Sofrer com
a fraqueza do próximo, que te atrapalha às vezes, né? Você pede para fazer alguma coisa e não faz muito bem, mediocridade. O que os santos, o que a teologia ascética e mística da igreja fala, né? Que nós, como católicos, devemos estar prontos a sofrer, suportar o irmão nas suas dificuldades, nas suas fraquezas, e não ser intolerante com elas. Então não faz sentido elogiar a intolerância com mediocridade também. E quanto a ser protagonista? Protagonista é aquele que quer ocupar o papel principal, é o que ocupa o papel principal, né? Querer ser protagonista é querer estar sempre no papel principal. Não custa muito para ver a contradição disso com o princípio da humildade e da obediência, né? Afinal de contas, a igreja não é só dos jovens, nem é só de uma determinada faixa etária, né? Nem todos podem ter o primeiro lugar. Nosso Senhor instituiu e chamou, né, para o sacerdócio, sim, para a vida religiosa, aqueles que têm um chamado especial, né? Mais uma vez, buscar o protagonismo vai contra a virtude da humildade e da obediência. E quando eles falam, então, que a juventude é sinal dos tempos e voz de Deus, né? Aí é uma bajulação desmedida, né? O Romano Amélia vai dizer, isso é mais absurdo do que o já muito absurdo, a voz do povo é a voz de Deus, que é outro absurdo, né? Vox populi, vox dei, né? Absurdo, né? No caso de falar isso da juventude, é você pegar, às vezes, um estado de agitação, em grande parte irrefletido, e dizer que aquilo ali é instrumento da vontade divina. Quase um texto da Sagrada Revelação. Não, né? Aqueles jovens não eram sinal dos tempos, nem voz de Deus. Nós temos o benefício do tempo, tá, pessoal? Isso aconteceu há 56 anos. Esse documento dos bispos, né? Eles estavam falando para pessoas que, se estiverem vivas hoje, estão todos com mais de 70, certo? Não são mais jovens. Aliás, isso é sempre você falar para o presente, né? Sem lembrar de que as pessoas envelhecem e aquela promessa que foi feita ali, na expectativa, vocês são a voz de Deus, são proféticos. Não, eles foram proféticos? Foram um sinal dos tempos? Foram a voz de Deus? Nós podemos olhar hoje para o benefício. E o que a gente pode esperar daqui a 50 anos vai ser diferente com aqueles que são jovens hoje? Se não tivermos o cuidado que os santos educadores tiveram. Se deixarmos, como eles deixaram há 60 anos atrás, essa juventude que envelheceu hoje, né? Não, vocês já estão certos, nós vamos seguir vocês. Isso que eles fizeram, né? Muito bem. Bom, de tudo isso, nós podemos então nos aproximar, então, já de algumas conclusões. Ele já vai concluindo o capítulo. Sim, mais um ponto aqui, antes, que eu acabei não citando, mas, quer dizer, ele comenta, os bispos falam que nós estamos diante de novas metas humanas e religiosas. Lá em 1969. Ali eles estavam privilegiando o novo por ser novo, né? É o mito da inovação. Que é novo é bom. E aí ele faz referência a capítulos anteriores do livro, e eu faço aqui referência a vocês à nossa aula número 6. Na aula número 6, nós falamos sobre características gerais do pós-concílio, falamos do espírito do Concílio Vaticano II. E uma das coisas que a gente viu lá é que Paulo VI disse, em 1974, abre aspas, as palavras importantes do concílio são novidade e atualização. A palavra novidade nos foi dada como uma ordem, como um programa. Isso, Paulo VI falando, o concílio deu isso, palavra de ordem, novidade. Então, a gente entende por essa valorização da juventude, né? Que é a fase da vida de quem é novo ainda. E lá na aula 6, a gente lembra que o Romano Amélia fala que assim, isso é uma ilusão. Não pode haver nenhuma novidade no mundo e na igreja, na vida do ser humano, além de 3 novidades. Será que quem assistiu a aula 6 vai lembrar? Quais são as 3 novidades, realmente, coisas novas que aconteceram na história da humanidade? Foram 3.
A primeira delas não foi uma novidade boa. Foi uma coisa que mudou a condição da natureza humana. Foi a queda. Foi o pecado original. Foi um defeito. Aquilo foi uma mudança, aquilo foi uma novidade. Adão e Eva, que tinham lá os dons preternaturais, o estado de amizade com Deus, aquilo foi quebrado, foi algo novo e dali para frente, né, toda a humanidade sofrendo com aquilo. Essa foi a primeira novidade. A segunda novidade é a novidade da graça. A regeneração dessa humanidade caída por nosso Senhor Jesus Cristo. Um aperfeiçoamento, a vida da graça, que é a vida do batizado, aquele que está em estado de graça. Isso foi uma novidade. Até 2000 e poucos anos atrás, a natureza humana não tinha essa condição e passou a ter. E a terceira novidade é a novidade da glória. É a novidade definitiva dos santos no paraíso, para onde nós, com a graça de Deus, queremos tender. Isso também vai ser uma novidade, vai mudar completamente, vai ser uma novidade mesmo. Fora essas três, diz o Romano Américo, coberto de razão, não adianta você ficar procurando, não, agora vai ser novo, agora vai ser diferente, agora mudou a igreja, agora essa nova geração aqui vai mudar as coisas. Não, a história nos mostra que não, a razão nos mostra que não, e a palavra de Deus nos mostra que não é assim. Nessa mesma aula 6, aí já encaminhando para a conclusão, nós vimos também que no pós-concílio houve uma mudança semântica, uma mudança de significado de várias palavras. Só para relembrar algumas. Por exemplo, como que pároco, né, passou a ser agente pastoral, né? Como que missa passou a significar ceia e não mais sacrifício. Como que o celebrante da missa passou a significar um presidente. Como que a autoridade passou a significar apenas um serviço. E aí houve também uma alteração semântica de significado de uma palavra relacionada à juventude, que é a palavra paternal, ou paternalista, que hoje em dia, vocês vão concordar, se revestiu, né, como um termo depreciativo, né, como uma coisa feia, ruim, coisa paternal, não queremos esse paternalismo, dentro daquela ideia de que eu posso fazer a minha vida por mim mesmo, eu não preciso de ninguém olhando por mim. Então, paternal e paternalista hoje, pode observar, onde você vê esse termo sendo utilizado, na maior parte dos casos, vai ser com conotação depreciativa, como algo ruim, como algo que atrapalha o desenvolvimento das pessoas. Puxa, mas existe exercício de sabedoria e amor maior do que a educação de um pai, que é algo paternal? Educar, ex ducere, tirar o que está lá dentro. Toda a ação de Deus na história da humanidade não é uma ação paternal de um pai que vai educando os seus filhos? Não é uma atuação paternal? Então é claro, se eu estou apoiando todo o meu sistema de valores, né, sobre coisas como autenticidade, rejeição do passado, rejeição de toda imitação, quero ser eu mesmo, a primeira coisa que você vai rejeitar é a dependência paterna. Isso vai em sentido diametralmente oposto ao amor pela tradição. Porque o que é você amar a tradição? É você amar o que você recebeu do seu pai, né? Isso. Algo que foi entregue, né? Tradere, tradição. Tradere é transmitir, entregar alguma coisa, passar para alguém. Isso é tradere. Então, receber e respeitar isso. E mais, o que está se fazendo aqui é uma divinização, né, da juventude. Isso acaba conduzindo os jovens ao pessimismo. Por quê? Porque se a melhor coisa que pode acontecer na vida é você ser jovem, você se sente obrigado a perpetuar isso para sempre, o que é impossível. É impossível. Então, se você coloca na cabeça do jovem e do velho também, né, que, né, a melhor fase da vida, nossa linda juventude, né? Pronto, você criou o gatilho para gerar um pessimismo, porque aquilo vai passar.
aquilo vai acabar. É uma ilusão. É viver em cima de uma ilusão. Mas espera aí. Mas a juventude tem algum valor? Tem. Tem. O valor que ela tem, ela vale como esperança de futuro. Aí ela tem valor. Como esperança de um futuro. Hã? De um futuro ordenado pela palavra de Deus, né? Ordenado pela vontade de Deus. Aí ela tem valor. Como potencialidades, não é da potência, né? Potencialidade de fazer o bem, de realizar-se para o bem. Mas quando ela se realiza, no futuro, o futuro chega, a juventude mingua e desaparece. A juventude é um projeto de não juventude, é isso. Né? Então não faz sentido modelar a idade madura sobre a idade da juventude, que é o que a gente vê hoje, pessoal. Fora da igreja, naturalmente, e dentro da igreja também, né? De maneira geral. Quer dizer, pega a idade madura e tenta... deixa eu olhar como é que é a idade juvenil e vou modelar a minha vida por aquilo. Não. Na realidade, vai dizer o Romano Amério, nenhuma idade deve se modelar sobre outra idade. Nem a juventude deve se modelar na idade adulta. Mas todo modelo, em qualquer idade, deve ser a moralidade gravada nos nossos corações, prescrita por Deus. Esse é o modelo. Não é uma idade, né? O problema aqui está em pegar uma fase da vida, nesse caso é a juventude, mas poderia ser outra, e considerá-la como um modelo para as demais. Não. O modelo está fora disso. Né? Então, essa deificação da juventude é uma ilusão, e cada um de nós, né, é importante que trabalhe isso em si, né? Às vezes esse medo, esse pessimismo com a velhice, né? Com o abandono da juventude, não. Essa fixação por essa fase da vida, né, ela tira o foco, o verdadeiro foco que deveria ter a pessoa humana, né, que é buscar o seu verdadeiro fim, que é o fim eterno, fora do tempo, em Deus. Então, assim que ele conclui esse capítulo sobre esse tema, e nas próximas aulas a gente vai abordar, então, outros temas, né, ele vai escolher vários, são 30 capítulos, quase 40 capítulos, esse é apenas o capítulo 8. Temos muito curso pela frente ainda, tá bom? Muito obrigado.